Olá, gente querida, gente boa, paz e graça. Sou o reverendo Nilson Santos, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Coelho da Rocha, São João de Meriti, Rio de Janeiro. E nós estamos aqui para finalizar a série de reflexões que nós iniciamos na quinta-feira, depois da quarta-feira de cinzas. E estamos fechando hoje com 43 vídeos, se eu não estou enganado, 43 vídeos trazendo reflexões sobre a palavra de Deus, reflexões com a intenção de nos preparar para a celebração da Páscoa cristã, reflexões baseadas no lecionário cristão, no calendário cristão. E hoje nós vamos falar sobre a instituição da Páscoa. O texto de Êxodo, capítulo 12, do verso 1 a 14, mostra quando Deus, através de Moisés, instituiu a Páscoa judaica. O segundo texto do lecionário cristão é o texto de 1 Coríntios, capítulo de número 11, do verso 23 até o verso 26, que fala da ceia do Senhor. O modo como a igreja de Corinto estava celebrando a ceia e o modo como Paulo disse que recebeu a instrução da parte de Deus. E há um terceiro texto que é o Evangelho. O Evangelho fala da cerimônia do lava-pés, quando na última ceia Cristo lavou os pés dos discípulos e também instituiu um novo mandamento que foi o amar ao próximo como ele nos amou. Esse terceiro texto é o texto de João, capítulo 13, do verso 1 ao verso 13, verso 31 até o verso 35. Na instituição da Páscoa, nós vemos Deus ele ordenando que o povo celebrasse a Páscoa em memória, ou seja, as famílias deveriam se reunir na primeira Páscoa para poder assim então fazer uma refeição sagrada, conforme a instrução que Deus havia dado. Nós devemos aqui lembrar o pano de fundo. Israel, o povo de Deus, estava na escravidão do Egito. Deus havia ordenado que Moisés conduzisse a libertação, mas Faraó endureceu seu coração. Deus, ele assim então julgou o Egito com 9 pragas. E há uma 10ª praga que seria a pior de todas elas, que é a morte dos primogênitos. Faraó não quis libertar o povo. E Deus instruiu a Moisés que ele celebrasse assim então a primeira Páscoa. A palavra Páscoa quer dizer passagem, tem a ver exatamente com as portas que deveriam ser marcadas pelo sangue do Cordeiro. O anjo da morte, quando passasse, ao encontrar a casa marcada com sangue, ele passaria. Daí vem o termo Páscoa. A refeição em comum era uma refeição simbólica presidida pelo pai de família, pelo chefe da casa. Nessa refeição havia as ervas amargas que simbolizavam o sofrimento do povo. Havia também pães asmos, pães sem fermento, que representavam a pressa com que o povo deveria sair da terra do Egito. Havia também o cordeiro assado que deveria ser comido. Todos esses elementos são simbólicos, apontavam para verdades históricas do povo e também verdades espirituais. Deus ele libertou o seu povo. Nesse dia, o anjo passou. As casas que estavam marcadas com sangue foram protegidas e guardadas. O povo deveria comer o cordeiro porque deveria seguir viagem. E Moisés, assim então, foi o servo levantado por Deus para conduzir o povo. Ora, o texto nos diz que Faraó, ele endureceu seu coração e depois de ter libertado o povo, ele voltou atrás. E ali então houve o êxodo, a travessia pelo Mar Vermelho por parte do povo hebreu. E o povo do Egito, o exército de Faraó, foi submerso nas águas do Mar Vermelho. Então a primeira Páscoa simboliza exatamente o memorial, a lembrança do dia em que o Senhor libertou o seu povo. E Gamaliel, o grande mestre judeu, ele dizia que os judeus celebravam a Páscoa, cada judeu deveria celebrar a Páscoa como se ele mesmo tivesse saído da escravidão do Egito, como se ele mesmo tivesse vivenciado a realidade do Êxodo. Portanto, o memorial, no contexto hebraico, não se
trata apenas de uma lembrança de algo que já foi, que não tem mais conexão nenhuma com o presente. Pelo contrário, trata-se de uma lembrança viva e ativa. Aqueles que evocam a realidade do passado estão entrando em conexão com a aliança, estão entrando em conexão, de certa forma, com o evento em si. É importante nós observarmos que Cristo, quando ele celebrou a última Páscoa, Cristo com 33 anos de idade, possivelmente ele participou de todas as Páscoas, mas agora ele estava instituindo a celebração da ceia a partir da Páscoa judaica. Ou seja, ele toma a Páscoa judaica e ressignifica através dessa celebração, que Cristo mesmo disse que ele havia ansiado, ele havia tido uma grande expectativa por esse momento. Cristo, ele assim então toma o pão e diz que é o seu corpo, toma o vinho e diz que é o seu sangue. E também ordena que o povo coma, que os discípulos bebam, e também ele ordena que aquilo fosse feito em memória dele. Então, meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo, ele ressignifica a Páscoa judaica. E celebrar a ceia em memória não significa lembrança de algo que já foi e que não há mais nenhuma conexão com o presente. Jesus Cristo celebra a Páscoa na mesma ideia, no mesmo pensamento, na mesma visão que um judeu. Ou seja, a ideia de que trazer a memória é também tornar-se participante do evento. Portanto, quando a igreja ao longo do tempo celebra a ceia, ela não apenas lembra que Cristo morreu, mas ela renova a sua aliança com Cristo. Ela se torna participante daquele evento. Jesus Cristo, assim então, instituindo a ceia como uma ordenança, como um sacramento para a igreja até que ele volte. Nós vimos aqui no texto de Corinto que a igreja de Corinto estava fazendo uma celebração que não refletia o espírito da unidade cristã. Eles estavam divididos e a ceia estava sendo um motivo de eles não se reunirem para melhor, mas para pior, pois ali eles reproduziam as suas divisões. A ceia na igreja de Corinto, ela era uma refeição em que as pessoas elas participavam em conjunto, porém as pessoas não estavam esperando uma às outras, cada um estava comendo e bebendo da sua própria ceia. E Paulo então, ele vem lembrar a igreja de Corinto o que é a ceia do Senhor. Paulo vai dizer que o que ele recebeu do Senhor, ele então está transmitindo para a igreja. Ou seja, Paulo nos chama a atenção que a ceia ela é um olhar para trás, para o sacrifício de Jesus, mas também é um olhar para o presente, para dentro do coração, pois Paulo ordena que aquele povo que estava participando daquela refeição de qualquer jeito, em pecado, deveria fazer um autoexame e assim então comer e beber do pão e do vinho. Ou seja, não era para deixar de participar por causa do pecado, mas era para deixar o pecado por causa da mesa. Mas Paulo também nos lembra que Jesus Cristo ordenou que a ceia fosse celebrada, que a ceia fosse assim, então, vivenciada, repetida pela igreja ao longo dos séculos até a sua volta. Portanto, a ceia tem um aspecto escatológico, aponta para o futuro, para a volta de Cristo, a reunião da igreja com ele. O último texto que nós falamos aqui, mencionamos, é o texto do lava-pés, é o texto do Evangelho de João, que se difere dos demais evangelhos que são sinóticos. Na narrativa da ceia, João nos fala que Cristo, ele assim então tomou os discípulos e lavou os seus pés, mostrando humildade, atitude de um servo. Cristo, ele com isso mostrou que veio para servir. Cristo também ordenou que os discípulos repetissem isso e ordenou que os discípulos amassem, depois que ele assim então deu um novo mandamento: amar como ele mesmo nos amou. E quando nós olhamos assim então para os três textos, a conexão que nós fazemos é a Páscoa judaica, libertação do povo de Israel; a Páscoa cristã, celebração da ceia, onde o que está em questão não é a libertação do cativeiro
de um povo, de uma nação, mas é a libertação da humanidade, do poder de Satanás, da força do pecado, e é a condução através do próprio Cristo, que é o nosso libertador, pelo deserto da vida, com o objetivo de entrarmos na terra prometida, que não é a Canaã terrestre, mas é a Jerusalém celestial. Quando nós olhamos para a Páscoa cristã, nós olhamos para a obra de Cristo, que é abrangente e ela é intensa. Ela vai para muito além da celebração da Páscoa judaica. O dia de Páscoa, no calendário cristão, é um memorial, é uma lembrança da Páscoa cristã, que é a ressurreição de Cristo, que é a celebração da ceia. Portanto, nós olhamos para esse dia como um dia de renovação da esperança. Assim como o povo de Israel foi liberto atravessando o Mar Vermelho, nós um dia fomos libertos, atravessamos o Mar Vermelho por meio do batismo, e agora assim então nós estamos nessa caminhada rumo àquilo que o Senhor nos prometeu. Portanto, enquanto Cristo não volta, enquanto a igreja continua celebrando a ceia como um memorial, como uma renovação de aliança no presente, como uma esperança futura, nós devemos, nesse tempo, amar como Cristo amou, servir como Cristo serviu. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que nós possamos ter uma Páscoa abençoada, lembrando sempre que a Páscoa é o Cristo que ressuscitou. Verdade essa que nós compartilhamos de forma mais viva quando estamos reunidos em torno da mesa do Senhor.